Estadual de Trânsito de Alagoas, especialista em mobilidade urbana. Vocês podem colocar aquela apresentação no centro. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Nós temos visto, ano após ano, o número de condutores e de acidentes de trânsito crescerem sem parar. É possível que nos próximos 20 anos essa realidade seja diferente e que nós consigamos chegar ao marco zero, tão desejado marco zero de mortes em acidentes de trânsito. E uma das razões para isso acontecer é que nós provavelmente teremos muito menos condutores nas ruas. Como isso vai acontecer, né? Nós só vemos o número de condutores e de acidentes crescerem. Vou voltar a esse questionamento um pouco mais tarde. Bom, o tema dessa mesa é carros e cidades inteligentes, o futuro da mobilidade urbana. Primeira coisa que cabe nos perguntar é o que viria a ser esse termo inteligência. A inteligência é a habilidade de conectar coisas, de resolver problemas, né? E essa habilidade de conectar coisas tem a ver com a criatividade. Então, a cidade inteligente, ela deve valorizar esses aspectos, a combinatividade, a criatividade, a heterogeneidade. Esses elementos são propulsores de inovação. Bom, a inovação é um símbolo desse lugar, o Vale do Silício, que concentra empresas como Facebook, Google, Tesla, Microsoft, né? E alguns dos segredos para esse espaço ser de tanto sucesso é que eles concentram alta capacitação profissional, com a presença de universidades importantes, capital para investimento e diversidade étnica e cultural, que também favorece a inovação. Um outro espaço importante nesse contexto é a cidade de Masdar City, fica no Emirados Árabes, e é uma cidade construída no meio do deserto para ser 100% sustentável. Bom, há muita coisa a ser dita sobre cidades sustentáveis, mas eu vou me concentrar aqui sobre o tema da mobilidade urbana, que é o nosso foco. Essa é a cidade de Salvador, na qual estamos, mais precisamente estamos mas viemos de cidades diversas. Eu, por exemplo, vim de Maceió. Alguns de vocês vieram da maior cidade brasileira, São Paulo, e o que há em comum entre todas as cidades é que elas foram feitas pelas e para as pessoas e elas precisam se deslocar. Pense em quantos deslocamentos nós fazemos todos os dias, para ir ao trabalho, para levar o filho na escola, para vir aqui para esse congresso. Não existe cidade sem movimento. Mas como as pessoas se deslocam pela cidade? Vou apresentar aqui 3 grupos de modos de transporte para vocês. O primeiro é dos individuais motorizados, o segundo é dos coletivos e o terceiro dos não motorizados. Qual desses 3 grupos vocês acham que mais leva a gente de um lugar a outro nas cidades brasileiras? Respondam mentalmente ou para o colega do lado. O grupo 1 leva 34% das pessoas, o grupo 2, 28% e o terceiro grupo, 40% das pessoas. Esses números foram coletados na pesquisa Origem e Destino para o Plano de Mobilidade Urbana de Maceió, e eles variam de cidade para cidade, mas o que eu quero demonstrar aqui é a grande importância que cumprem os transportes coletivos e não motorizados. Apesar dessa grande importância, que é uma regularidade em todas as cidades, elas têm sido criadas, construídas e desenvolvidas para o carro, que ganhou expressão, sobretudo a partir dos anos 50 e 60, quando substituíram, junto com os ônibus, o principal meio de transporte até então, que era o bonde. Isso provoca uma série de resultados, por exemplo esse. De 2000 a 2016, a população brasileira cresceu 17%, enquanto o número de veículos cresceu 221%, resultando em imagens como essa. Isso não é no Brasil, mas a gente vivencia coisas parecidas no nosso dia a dia. E daí essa imagem, inclusive, foi mostrada ontem, é uma imagem tão usada, virou quase um clichê, mas ela é importante ser mostrada para enfatizar uma coisa que já foi dita aqui, que não existe outra fórmula para resolver os problemas da mobilidade urbana que não passe pela valorização do transporte coletivo e do não motorizado. Porque construir infraestruturas como essa, além de degradar a paisagem e a dinâmica das cidades, ainda é extremamente caro. E a gente vai construindo dessa forma cidades anti-humanas. Anti-humanas porque nós somos seres pequenos, frágeis e lentos. Lentos, com exceção desse cara aí.
Nós construímos cidades há milhares de anos. Essa é uma representação de uma aldeia neolítica, um espaço adaptado para seres pequenos, frágeis e lentos. Mas ao longo do tempo as nossas cidades foram se desenvolvendo para a velocidade do automóvel. Ou pelo menos ela tenta, porque em horário de pico, um carro ele circula em algumas cidades brasileiras com uma velocidade comparável à de uma galinha. É verdade, 15 km por hora. Imagina a gente construir uma cidade para que o carro seja potencializado para a gente se mover a uma velocidade de uma galinha. Não parece ser uma resposta muito inteligente a um problema. A mobilidade, ela apresenta, quando focada no automóvel, ela apresenta alguns impactos, como a poluição, os congestionamentos e os acidentes de trânsito, que matam mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil e causam um prejuízo de mais de 50 bilhões de reais para a gente. Se o acidente de trânsito fosse uma doença infecciosa, provavelmente todos nós estaríamos de máscaras. Haveria pânico generalizado. Se o acidente de trânsito fosse uma doença viral, quem seriam os vírus? Talvez nós? Se o acidente de trânsito fosse uma doença, quem seria a cura? Os carros do futuro? É uma pergunta que cabe para uma mesa que trata de cidades inteligentes e carros do futuro. Quando a gente fala nesse termo, carros do futuro, nos vem à cabeça essa imagem, talvez, de carros voadores que estão presos na ficção científica? Talvez não. Esse é o Aeromóvel, feito por uma empresa eslovaca, e se você tiver 200 mil euros sobrando, você pode comprá-lo. Quem sabe os carros aquáticos? Isso daí foi uma criação de um suíço, inspirado em um dos carros que aparecem no filme do James Bond. Na verdade, a maior perspectiva reside nos carros inteligentes, nos carros autônomos, que já estão sendo testados em vários lugares do mundo. Grandes empresas, fabricantes estão investindo, como foi dito aqui, como a Volkswagen, a Tesla. Eles estão aprendendo as regras de trânsito para se moverem de forma mais segura do que nós. E futuramente, na verdade já existe essa tecnologia, a conectividade que existe entre eles vai torná-los, vai fazer com que eles nem precisem conhecer as nossas regras de trânsito. Simplesmente a conectividade entre eles vai poder configurar aquilo que se denomina de trânsito líquido, que é a mescla da velocidade das autobahns alemãs com a dinâmica frenética dos cruzamentos de Mumbai. E acidentes, se acontecerem com esses veículos, eles são totalmente diferentes dos que acontecem conosco. Porque no momento que um acidente ocorre, os veículos se comunicam, todos ficam sabendo, o trânsito pode ser desviado automaticamente. Além do que, todos aprendem com a causa de um eventual acidente. Não é como nós, quando a gente causa um acidente, só nós aprendemos com isso. Os veículos inteligentes, eles podem aprender uns com os outros. E os inúmeros benefícios que eles podem vir a causar, como já foi informado aqui, a automação, o aumento da autonomia para pessoas com deficiência visual, por exemplo. E o aumento da produtividade, da qualidade de vida e, é claro, da segurança também. Os veículos autônomos, inteligentes, eles vêm numa linha de mudança de valores da nossa sociedade, que é uma mudança da posse para o acesso. As pessoas estão entendendo que elas não precisam ter tudo aquilo que elas precisam, mas elas precisam ter simplesmente acesso. E isso vem sendo reforçado pelo compartilhamento de carros, por exemplo, ou por aplicativos como o Uber. O fato é que o carro ele tem deixado de ser um objeto de desejo para jovens no Brasil e no mundo como um todo. A gente pode imaginar uma cidade que funcione com um transporte modular, onde cada unidade autônoma dessa cumpra a função de levar as pessoas de um ponto ao outro, conectando-se eventualmente e funcionando como um transporte coletivo. Esses veículos têm o potencial de transformar, de revolucionar a mobilidade e a forma como nós enxergamos o desenvolvimento das cidades. E não estamos falando só de carros. Esse, por exemplo, é um modelo de caminhão autônomo, que está sendo testado em algumas localidades, como no Japão. Além disso, nós temos até bicicleta autônoma. Esse é um projeto da Google. E motocicletas autônomas também. Essa motocicleta foi desenvolvida pela Yamaha para competir com o maior piloto de motovelocidade que nós conhecemos, o Valentino Rossi.
A competição ainda não aconteceu, mas eu estou curioso para saber qual vai ser o resultado. Uma coisa que pode surgir nas nossas cabeças nesse momento é que esses veículos autônomos, inteligentes, eles vão ser muito caros e as pessoas não vão ter acesso a ele. Lembrem que era exatamente isso que muita gente pensava quando se falava em celulares há 20 anos. E hoje quase todas as pessoas têm acesso a ele. E pode ser perguntado também, questionado, e que é uma tecnologia que vai demorar muito para chegar nas nossas ruas, de fato. Bom, essas duas coisas acontecem porque nós temos a tendência de pensar de forma linear. Essa curva aqui é uma curva linear. Nós olhamos para o passado, buscamos entendê-lo e projetamos o futuro. Acontece que a tecnologia ela evolui de forma exponencial. E nós nem chegamos nesse momento de ruptura aqui, nesse momento de disrupção em que a tecnologia vai decolar de fato. Então, tudo aquilo que a gente imagina que vai acontecer daqui a 20 anos, pode ser que aconteça no ano que vem. Então, volto a esse tema, carros e cidades inteligentes, o futuro da mobilidade urbana. Provavelmente, nós poderemos chegar com muito mais facilidade com o auxílio dessas tecnologias ao marco zero em mortes e acidentes de trânsito. Teremos menos condutores, talvez. Os primeiros veículos, eles eram muito inseguros, não tinham nem cinto de segurança. Esse é um exemplo de um primeiro veículo que nós desenvolvemos. Essa é uma imagem de um veículo Mercedes-Benz que está sendo projetado para ser autônomo. Então, a cidade do futuro, que é o tema dessa mesa, ela precisa levar em consideração o avanço da tecnologia, ela precisa valorizar a diversidade, ela precisa valorizar a heterogeneidade, e tem que levar em consideração esses desenvolvimentos tecnológicos, porque os carros autônomos definitivamente irão contribuir para que nós possamos alcançar objetivos e termos cidades mais justas, democráticas, mais sustentáveis. Esse é um congresso de departamentos de trânsito. É muito importante que esse tema tenha sido debatido aqui, esteja sendo debatido aqui. E esse é um dos motivos que me fazem parabenizar a organização desse evento, que está dando uma contribuição muito importante para que o trânsito deixe de ser visto de forma reducionista. Nós precisamos ver necessariamente o trânsito dentro do seu contexto maior. Contexto da mobilidade urbana, da mobilidade humana, contexto sociológico, que foi falado aqui, e de uma cidade mais justa que possa proporcionar às pessoas o maior número de oportunidades possível. Seja a oportunidade de ser aquilo que ela pode ser, a oportunidade de se deslocar de forma diferente. Por isso eu parabenizo a organização do evento, agradeço a oportunidade e o convite por ter estado aqui e convido a todos para discutir mais esse tema e que mais momentos como esse aconteçam. O futuro a gente muitas vezes pensa que está muito distante, mas na verdade ele está a um passo de nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Queria abrir agora a